Pessoal, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é, eu sei que muita gente começa a assistir o vídeo e para um minuto depois e tal. Não deixe de assistir, assista esse vídeo por inteiro, faça os exercícios, acompanhe os exemplos que eu estou fazendo, porque a prova vai continuar na mesma data e nós precisamos de aprender esses conteúdos e fazer os exercícios para que vocês consigam fazer a prova. Se vocês não acompanharem, continuarem não assistindo, vocês não vão conseguir fazer a prova no dia que vai ser no dia 14, tá? Então eu espero vocês, e qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer questionamento, se quiser fazer uma videoconferência para perguntar alguma coisa, eu estou à disposição. Então vamos começar a aula. A adjunção em polarização ativa. Aí a primeira coisa que a gente vai passar é uma generalidade que existe no transistor. Eu não sei se vocês estão lembrados da aula passada que eu falei que o IE é normalmente tratado como igual ao IC. O IE é a corrente de emissor e o IC é a corrente de coletor. Então aqui, ó, no nosso slide, essa corrente de coletor que está entrando aqui no nosso coletor, e o IE é a corrente de emissor que está saindo aqui por essa seta, tá certo? Então a gente normalmente faz essa generalização. Por quê? Porque a gente considera que essa corrente de B ela é muito pequena e ela só é usada para polarizar esse transistor, tá certo? Uma coisa também que a gente pode considerar sempre é essa aproximação, essa simplificação de que o VBE, que é a tensão entre a entrada aqui na base e a saída aqui no emissor, é 0,7. Vocês conseguem ver que aqui a gente tem uma coisa parecida com um diodo. Isso aqui na verdade, a representação de um diodo, né? Porque a gente tem a junção PN lá, né? No nosso transistor. Então a gente tem uma queda aqui entre esse ponto e esse de 0,7, igual tem no diodo. A curva é igual, eu já falei na aula passada sobre isso também. E aí, para a gente calcular o nosso IC, ele vai ser proporcional ao IB vezes 1 beta. Claro que isso aqui tem limite, tá bom? Quando eu aprendi a primeira vez sobre transistor, eu achava que isso aqui era infinito, mas não é. Porque é o seguinte, não tem como a gente criar energia do nada. E esse aumento de corrente vai vir aqui do nosso VCC e vai depender da nossa resistência aqui de coletor. Vocês vão entender um pouco melhor lá na frente, mas se você colocar uma corrente de base de 200 amperes, não vai sair uma corrente de imaginando. Desculpa, deixa eu refazer minha frase. Imagina que você tem um beta igual a 20. Se você botar uma corrente de base igual a 1000 amperes, você não vai ter uma corrente de coletor de 20.000 amperes. Vai depender da sua fonte e da sua resistência, tá bom? E também tem outros fatores físicos do transistor que não deixam essa regra valer para em todos os casos. Só que normalmente a gente vai trabalhar dentro da faixa ativa, dentro do limite de potência, então a gente pode considerar essas equações, né, essas relações, na verdade.
É, e aí a gente pode... aqui está dizendo o ponto de operação, define a característica de utilização do transistor, que ele pode estar atuando, como eu já falei, como uma chave, abrindo e fechando um circuito ou amplificador de pequenos sinais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá certo, vamos lá. Então, aqui a gente tem um gráfico que mostra a relação entre corrente de coletor, se você ver aqui, a nossa corrente de coletor, corrente de base e VCE, que é a tensão entre os dois pontos aqui, ó. Não é essa tensão toda aqui, tá? É a tensão entre o coletor e o emissor, entre os dois pontos do próprio transistor, tá? E aí você tem esse gráfico que define toda a região que o transistor pode ficar ativo. Se você perceber, você tem aqui 3 pontos de exemplo, né? QC, que está no limiar aqui da região de corte, QB, que é a região de saturação, e QA, que é a região ativa. Agora, para você entender de uma vez o porquê disso aqui, imagina o seguinte: você está com o seu circuito aberto. Então, nenhuma corrente vai passar aqui, tá certo? Se nenhuma corrente passa aqui, essa tensão é igual a essa tensão aqui, porque não passa corrente. Então esse resistor vai funcionar como se fosse um fio, vamos dizer assim. Então aqui vai ter uma tensão, toda a tensão do circuito vai estar no nosso transistor. E a nossa corrente aqui vai ser zero, porque a gente não vai polarizar o nosso corrente IB vai ser zero, porque a gente não vai polarizar o transistor. E aí o seguinte, veja aqui, quando ele está em corte, quando você pode aumentar o que for a tensão, que ele não vai, a corrente aqui do coletor não vai aumentar, ela vai ser zero. Normalmente a gente achata essa curva aqui para ficar próximo de zero, então a gente considera que o IC vai ser zero, quando o nosso IB é zero. Tá? Claro que tem um limite, tudo tem um limite. O VCE, ele vai ter um VCE máximo aqui, que ele aceita. Depois disso, a corrente vai passar de qualquer maneira, ele vai queimar. Aí você tem aqui a região de saturação, tá? E aí por que o VCE saturado é zero? Porque nós temos uma corrente de base alta e a nossa tensão aqui, ó, ela vai ser próxima de zero. Então nós vamos ter praticamente uma chave fechada entre esses dois pontos, porque a nossa tensão VCE vai ser perto de zero. Então, para a gente saturar, a gente tem que colocar nessa área aqui, tá certo? E aí a gente pode analisar com relação às correntes de base, corrente de coletor, né? Por exemplo, aqui na região ativa você pode variar tanto a corrente de base, quanto a de coletor, quanto a tensão no coletor emissor, bastante aqui nessa área, que você não vai chegar no limite máximo de potência e também não vai passar das correntes máximas e tensões máximas, tá? E aí com isso você consegue determinar que tipo qual é o lugar que o seu transistor vai ficar nessa curva. E aí o ponto mais interessante para a gente colocar o nosso transistor, para usar ele como amplificador de pequenos sinais, é nessa área aqui, QA. Porque é o seguinte, nessa área ele vai estar longe do nosso limite de potência. A gente poderia, por exemplo, colocar aqui. A gente ainda teria uma boa faixa de IB, né?
gente colocar aqui no meio, a gente teria uma boa faixa de IC e uma boa faixa de VC Max. Só que tem essa curva aqui que é o limite de potência, PC Max, tá vendo? E se você botar o seu ponto de operação por aqui, qualquer sinal vai passar por esse limite e vai esquentar o nosso transistor. E aí vai mudar a propriedade dele, ele pode ser destruído, a vida útil dele vai ser reduzida. Então você não pode colocar nem muito para cá, nem muito para lá. Você tem que botar na região central, como se fosse o centro geométrico dessa área branca, tá certo? E aí para a gente calcular a nossa corrente de saturação, né, que é a corrente que vai passar pelo nosso transistor entre o coletor e o emissor, que também é a corrente que vai passar pelo nosso resistor de carga, que é por exemplo, se a gente for acionar algum equipamento e tal, esse aqui vai ser o nosso resistor de carga, tá certo? Você vai considerar que a corrente de saturação de coletor, você vai considerar que essa tensão VCE é igual a zero. E aí, fazendo isso, você tem que a corrente de coletor vai ser a resistência, a tensão de alimentação dividido pela resistência de carga, simples assim, tá? E aí você tem a corrente de saturação. Então, aqui você tem a curva de carga. Lembra lá que eu falei que você tem que calcular esse ponto Q para que ele fique dentro dessa região ativa? Então, como é que você vai calcular isso? Primeiro você vai calcular a corrente de saturação. Lembra lá que a gente falou que a corrente de saturação é a tensão dividida pela resistência no coletor? E aí você vai plotar isso como na sua corrente com o VC, a tensão de coletor emissor zero. Então ele vai estar aqui nesse ponto, saturação. E você também vai pegar a tensão de corte. Lembra que eu falei que a tensão de corte, o nosso VCE vai ter a mesma tensão que a fonte de alimentação? Então o nosso VCE de corte vai ser o VCC. Então você vai colocar aqui o VCC, tá bom? E nessa linha que liga esses dois pontos, é a linha que a gente pode chamar de curva de carga, que é que são os pontos possíveis desse seu transistor trabalhar. Então os pontos possíveis dele trabalhar vai ser relacionados simplesmente pela resistência de coletor. E aí, onde você escolher esse ponto dentro da região ativa, você vai ter essas linhas aqui, ó, que são linhas que dizem a corrente de base, tá? E aí com isso você consegue traçar lá no seu gráfico de tensão base emissor. Para o nosso caso, que a gente vai considerar sempre esse gráfico, o simplificado do diodo, então aqui vai ser sempre 0,7, tá? A gente consegue calcular a nossa corrente de base para o ponto de operação. Esse é o ponto de operação. E aí você tem a tensão e corrente de coletor, coletor emissor e a corrente de coletor para o ponto de operação, e temos também a corrente de base para o ponto de operação. Tá certo? E aí, deixa eu dar uma revisada aqui, se faltou alguma coisa. A curva de carga nada mais é do que a linha que define. Falei. Calcula-se. Isso aí, tá tudo certo. Então, basicamente é isso. Você vai calcular o ponto e jogar lá na sua simplificação
considerando a tensão base emissor como 0,7, ou usando o próprio gráfico fornecido lá no na sua folha de dados, igual aqui está sendo usado, tá certo? Então, agora a gente vai fazer um exercício mostrando a utilidade da nossa reta de carga. Nesse exercício a gente tem que a tensão de alimentação é 15 volts e ele diz que a corrente de saturação no coletor ela deve ser em torno de 7 mA. Tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar a reta de carga. Tá? E o que a gente precisa para desenhar essa reta de carga? A gente precisa da corrente de coletor em saturação, e ele já disse isso para a gente, que a corrente de coletor de saturação é por volta de 7 mA. Então a gente pode botar o nosso primeiro ponto aqui. Lembra que são dois pontos, um ponto de corrente de coletor de saturação e um ponto de tensão de coletor emissor em aberto, lembra? E aí, deixa eu trocar aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a tensão coletor emissor em aberto. Se você vê aqui no circuito com o transistor, você tem uma resistência de base RB, o emissor está ligado diretamente no terra. Você tem um resistor de coletor ligado na alimentação VCC, resistor de coletor, tá? Aqui é o nosso VCE. Lembra que quando, inclusive está aqui no nosso gráfico, quando a nossa corrente de base é zero, a nossa corrente de coletor também é zero. Então aqui nós vamos ter uma corrente zero, e com uma corrente zero você não tem queda de tensão aqui no seu resistor do coletor. Então essa tensão é igual a essa tensão. Como isso aqui está ligado no zero, VCE é igual a VCC, tá? Então, em aberto, ou transistor não polarizado, ou seja, desligado, VCE igual a VCC, que é igual ao que? Não é 15 volts ali? 15 volts. Então agora, voltando aqui, você pode desenhar a sua reta entre a corrente de saturação, que é 7 mA, e a tensão em aberto, que é 15 volts. Tá? E aí você tem a sua reta de carga, tá bom? E aí, como ele já definiu para a gente aqui o ponto de operação, ou ponto quiescente, por isso é o nome desse ponto chamar Q, que é aqui na nossa curva de corrente de base igual a 20 microampere, tá? E nós temos também que a corrente de coletor é por volta de 3 mA, tá? Então, no ponto de operação,
a nossa... Deixa eu trocar aqui, desculpa. No ponto de operação, tá? A nossa tensão coletor-emissor, a gente pode colocar aqui, vamos imaginar aqui que ela é, vamos dizer que aqui é 2,5, aqui é 2,5, 3, ela é 8 volts. Então a nossa tensão coletor-emissor, ela tem 8 volts, tá certo? E a nossa corrente de coletor, ela tem, a gente pode aproximar aqui para 3,1 mA. Tá? Então, qual que vai ser a nossa resistência RC para que ele fique nesse ponto de operação? Nós sabemos que aqui, ó, VCE é 8. Então, se você fizer esse caminho, vai ser VCC, ó, isso aqui é uma malha, né? Se você fechar, vai ser VCC menos a queda de tensão no resistor, a nossa corrente vai ser aqui, né? IC é aqui, menos a queda de tensão no nosso resistor, que vai ser o quê? Vou colocar aqui para ficar mais simples. Calculando o valor de RC, tá? E aí vai ser VCC menos a queda de tensão no nosso resistor de coletor, que vai ser RC vezes a corrente que está passando por ele, IC, menos a tensão, a queda de tensão aqui no nosso transistor, que é a queda de tensão coletor-emissor, menos VCE. Isso aqui tem que dar igual a zero, porque isso aqui é um circuito fechado. Apesar de parecer aberto, mas aqui está no terra, então esses dois estão interligados, que esse VCC aqui é em relação ao terra, tá bom? Quando mostra assim, é em relação ao terra. E aí é só fazer o cálculo. O VCC da gente é 15 menos RC, que é o que a gente quer saber, vezes 3,1 vezes 10 a menos 3 miliampere, tá? Não esquece de fazer isso. Menos VCE. O VCE a gente já sabe, 8 volts. O VC a gente já colocou aqui, 3,1 miliampere, menos 8, igual a zero. Então RC vai ser igual a 7 dividido por 3,1 vezes 10 a menos 3. Tá bom? E aí, o nosso RC vai ser igual a 2,258K. Aí, normalmente a gente tem que pegar um valor comercial. Então você pode aproximar esse valor para 2,2K, tá? Que é um valor comercial, K ohms. K ohms aqui, tá? Então, agora a gente já calculou a nossa resistência de coletor. Vamos agora calcular a nossa o valor do resistor para
o coletor, tá? E aí, fazendo aqui, nós vamos ter o seguinte. Se você olhar no gráfico aqui, a corrente de base ela é 20 microampere. E se você perceber, nós temos a tensão essa tensão aqui, VBE, o nosso B é aqui, é C, tá? Então a gente tem a tensão VBE. Lembra lá que eu falei que a tensão VBE é 0,7 volts? Então, vamos fazer aqui VCC, o resistor RB, e aí você vai vir aqui no transistor, e essa tensão aqui, ó, VBE, vai ser igual a 0,7. Então a gente pode fazer a mesma situação que a gente fez até agora. Faz a malha, né? VCC menos a queda de tensão, considerando que a gente está passando uma corrente IB aqui, queda de tensão no nosso resistor RB, RB vezes IB, menos VBE. Então, vou escrever aqui, calculando RB, tá? Se você se esqueceu, o nosso VCC a gente sabe, 15 menos RB vezes IB, que é 20 microampere, então é 20 vezes 10 a menos 6, menos VBE, que é 0,7, tá certo? E aí o nosso RB vai ser 14,3 dividido por 20 vezes 10 a menos 6. Daí a nossa resistência RB vai ser igual a 715 K ohms. Tá? Esse é o valor do resistor que a gente vai precisar para manter a corrente de base por volta de 20 microampere. E aí nós temos todo o cálculo feito. Nós temos o valor do resistor RC, o valor do resistor RB, e nós temos também a nossa reta. Tá bom? Nós temos a reta aqui que vem de 7 mA, que é a nossa corrente de saturação no coletor, e 15 volts, que é a tensão em aberto. Tá? Aí você fez a reta de carga e usou essa reta de carga para determinar valores de resistor no seu circuito transistorizado. E aí, essa configuração que você acabou de ver, ela é chamada de polarização fixa. O que isso significa? Que a sua corrente de base ela vai depender somente do resistor RB e da tensão de alimentação aqui na sua base, tá certo? Então o que acontece? A sua corrente de base vai ser VCC menos VBE, igual ao cálculo que a gente acabou de fazer, sobre RB, que é a resistência de base. A sua corrente de coletor vai ser beta, que é o ganho do seu
do seu transistor, ou HFE, quando você for lá na folha de dados, vezes corrente de base, e a sua tensão VCE, que é a coletor emissor, vai ser a VCC menos a queda de tensão aqui no seu resistor, tá? Bem simples, bem rápido e bem direto. Só que para esse tipo de configuração a gente está confiando nesse beta e nas características aqui de queda de tensão e tudo mais do transistor para manter o ponto quiescente ou ponto de operação aqui. Porque se você lembrar, se a gente mudar esse resistor, essa reta ela vai subir ou vai descer, né? Porque a nossa corrente de saturação ela vai diminuir ou vai aumentar. Então esse ponto de operação para a mesma corrente de base vai mudar, entendeu? Então mesmo que você mantenha uma corrente de base constante, o seu beta pode mudar e essa corrente de coletor vai mudar junto. Então, apesar de ser rápido, não é um circuito transistorizado que é indicado no caso de for usar ele para fazer amplificação de pequenos sinais. Agora, se você for usar para saturado ou aberto, como chave, não tem tanto problema. Mais uma nota. Por que para chave usar como chave não tem tanto problema? É só você configurar uma resistência, você configurar que você vai ter uma corrente de base bem alta e que essa curva ela fique sempre, os pontos fiquem sempre aqui perto da corrente de saturação. E com isso você vai ter sempre um transistor polarizado com o VCE perto de zero. Então ele vai funcionar como chave. E para fechar é só abrir isso aqui, parar de passar corrente pelo RB, né, ou botar essa tensão aqui como zero. E aí você vai abrir o seu contato, vai abrir o seu circuito e não vai ter problema. Você só precisa evitar as outras regiões para que ele funcione. Então esse circuito pode ser usado como chave, mas para amplificação de sinais pequenos não é recomendado. Agora a gente vai fazer um exercício que está lá no livro do Boylestad. Ele pede aqui para a gente calcular as correntes e tensões do transistor no ponto de operação, tá certo? Por que ele está botando esse Qzinho aqui, ó? Porque ele quer a corrente de polarização, corrente de ponto de operação. Porque se você perceber, você tem dois capacitores aqui para desacoplar corrente contínua e ele vai ser usado aqui, nesse caso, para amplificar um sinal de entrada. Ele entra aqui um sinal pequeno e sai um sinal amplificado aqui na saída, esse C2, tá? Então esse Qzinho significa que ele quer a corrente no ponto de operação, que seria a corrente do ponto quiescente, por isso esse Q, tá? E aí, como é que a gente faz isso? Primeiro vamos calcular a nossa corrente de base, inclusive é a primeira coisa que ele pede. Deixa eu trocar aqui. A nossa corrente de base ela vai depender só do resistor RB e da fonte de alimentação, lembra? Então, se você vê lá aquela fórmula passada, você não precisa da fórmula, mas às vezes fica mais fácil. A corrente de base, né, para calculando IB, tá? A corrente de base no ponto quiescente, que é o ponto de operação, ela vai ser
a corrente, a tensão de alimentação, VCC, menos a queda, V, BE, que é base emissor, lembra lá que é 0,7, dividido pelo resistor, RB. Isso aqui vai ser o quê? 12 volts, IB, que igual a 12 volts, menos 0,7, dividido por 240 kilo ohms. Então, o IB que vai ser 11,3. Vou fazer o cálculo aqui, só um segundo. 11,3 dividido por 240 kilo ohms, tá? Que é 240 vezes 10 a terceira, tá? Isso vai dar 0,047 miliampere, que vai dar 47 microampere, tá certo? Então essa aqui é a nossa corrente de base no ponto de operação, tá? Você vê que ela é bem pequena, a gente precisa de uma corrente de base bem pequena para polarizar um transistor. Agora vamos calcular a nossa corrente de coletor no ponto de operação. Lembra lá que a nossa corrente de coletor, calculando IC, nossa corrente de coletor vai ser o que? Beta vezes IB, né? Então, corrente de coletor igual a beta. Ele deu aqui o beta pra gente, olha. O beta é 50. Então vai ser 50 vezes IB, que é 47 microampere. Então, IC igual a, calcular aqui rapidinho, 47 vezes 50 dá 2.350 microampere, que vai dar 2,35 miliampere. Tá bom? Essa aqui é a nossa corrente de coletor para o ponto de operação, né? Esquecemos aqui do Qzinho, que é para dizer que é no ponto de operação. Tá certo? Aí aqui a tensão de coletor e emissor para o ponto de operação vai ser, calculando, VC é no ponto de operação, VC é no ponto de operação vai ser a tensão VCC menos a queda de tensão no nosso resistor RC, que vai ser RC vezes ICQ. Tá certo? Então VC o ponto de operação vai ser 12 volts menos 2,2 vezes 10 a terceira, que é quilo ohms, vezes 2,35 miliampere. E calculando isso, 2,2
vezes 2,35. O VCE que vai ser igual a 5,17 volts menos 12. Então, o VCE que é igual a 12 menos 5,17. 5,17. Então, nosso VC aqui é 6,83 volts. Tá certo? Desculpa aqui que deu uma misturada, mas isso aqui vai dar 5,17 volts menos o 12, dá 6,83 volts. Tá bom? E partindo agora aqui para o próximo, a tensão na base. A nossa tensão na base, lembra lá que a tensão base emissor a gente pode considerar sempre como 0,7 volts, por causa que ele se comporta como se fosse um diodo. Então, veja aqui que o emissor nosso está aterrado. Então a tensão no E é zero. Então qual seria a nossa tensão B? VBE é igual a VB menos 0, que é igual a 0,7 volts. Então VB igual a 0,7 volts, tá? Aí a gente calculando VC, nós vamos ter a mesma coisa que o VBE, que o VCE é igual a VC menos VE, só que o nosso VE é zero, né? Que a gente já viu ali. Então, o VC é igual ao VCE, que a gente acabou de calcular aqui, que é 6,83 volts, tá? Esse aqui é o nosso VC, VB, tá? E por último ele quer saber a tensão base coletor. A nossa tensão base coletor vai ser esse menos esse, né? Na verdade, isso daí. Então, calculando BBC é igual a VB menos VE, tá? Então, VBC vai ser igual a menos, fazer um cálculo aqui rapidinho, menos 0,7 menos 6,3 volts. Tá ótimo? Então a gente já fez agora todo o nosso exercício. E aí eu espero que com isso vocês consigam entender e fazer a lista de exercícios que eu vou mandar para vocês, tá certo? Então agora a gente vai mostrar a polarização de emissor, né? Que é uma polarização que tem uma característica de realimentação negativa. Se você lembrar aqui no nosso slide,
antigo, lá da polarização fixa, a nossa corrente de base ela depende só da nossa resistência de base, e a corrente de coletor ela vai variar de acordo com o nosso beta. Só que esse beta ele não é constante para todo transistor. Tanto, né, tanto para um transistor de boa qualidade que tem um beta, que tem uma variabilidade pequena desse beta, quanto para os transistores de má qualidade que tem uma variabilidade maior, esse beta ele se altera com a temperatura. Ele é bem sensível à temperatura. Então é desejado que o nosso ponto de operação, que é a corrente de coletor, a corrente de base e a tensão coletor-emissor fique constante independente desse beta. E por que aqui a gente tem uma configuração que é menos dependente do beta? Se você olhar aqui na fórmula, o nosso beta está aqui no denominador. Quando você aumenta o beta, você diminui a corrente de base. E lembra lá que a corrente de base é igual, a corrente de coletor é igual a corrente de base vezes o beta? E aí, com isso, você vai ter uma corrente de coletor menor. Imagina que a sua corrente o seu beta aumentou, então a sua corrente de base diminuiu, vezes um beta maior, vai dar uma corrente de coletor próxima a que já estava. Então você tem uma realimentação negativa. E por que isso acontece aqui? Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem fisicamente como é que isso funciona, né? Imagina aqui que você tem uma corrente de base passando em RB, tá? Desculpa. E aí o seu beta mudou, então sua corrente de coletor vai aumentar. Só que é o seguinte, quando a sua corrente de coletor aumentar, a sua corrente, a sua tensão aqui, ó, no emissor, em cima desse resistor RE, ela vai aumentar também, porque a sua corrente aumentou. E isso, com essa tensão de emissor maior, essa diferença de potencial entre VCC e o VE vai diminuir. E com uma diferença de tensão menor, você tem uma corrente menor. Então, vai diminuir essa corrente como o beta ele aumentou, só que vai diminuir essa corrente aqui. E aí a nossa corrente de coletor vai continuar perto de onde a gente projetou. Então a gente vai ter mesmo que esse beta mude, nós vamos ter a corrente de base, coletor e a tensão de coletor emissor próximo do ponto que a gente projetou, tá? Vamos agora fazer uma demonstração do porquê, né, dessas fórmulas, porque essas fórmulas parecem muito complicadas, mas ela é bem simples. Deixa eu trocar aqui a tela. Olha, vamos desenhar esse circuito aqui. Transistor. Tá. Aqui o VCC. Aqui um outro transistor. RE. RB e RC, tá? E aqui é nosso terra, tá certo? Então vamos começar agora aqui fazendo essa malha aqui do VCC, tá? Para o terra. Isso aqui é como se estivesse fechado, né? Fechado pelo terra. Então a gente pode fazer VCC menos a queda de tensão aqui no nosso resistor, RC vezes IC, menos a queda de tensão aqui VCE, ó, nosso ponto C, E e B. Nossa queda de tensão aqui VCE e menos a queda de tensão
no nosso resistor RE, que é RE vezes IE, tá certo? Então aqui vai ter uma corrente IE, aqui vai ter uma corrente IC, e aqui vai ter uma corrente que vai vir aqui de cima, IB, tá? Então, se você lembra lá que a gente tinha comentado que o IB ele é muito pequeno em relação ao o IC e o IE, se vocês olharem aqui no exercício anterior, o nosso IB tem escala de microampere e os nossos ICs têm escala de, e o IC, né, e o IE, por consequência, tem escala de miliampere. Então você tem uma diferença de escala muito grande. Então você pode considerar que o IC é aproximadamente igual ao nosso IE, tá? Com isso a gente pode simplificar essa equação e transformar nesse esquema aqui, né? Que o nosso VCE, trazendo aqui, isso aqui é igual a zero, né? Desculpa, faltou aqui, vai ser a soma das tensões igual a zero. É lá a lei de Kirchhoff das tensões, tá? A gente está usando aqui a lei de Kirchhoff das tensões. E aí, como o nosso IE tem praticamente o mesmo valor, é aproximadamente igual ao IC, nós podemos fazer o IC igual, o nosso IE igual ao IC aqui, e aí nós vamos ter essa equação, que é VCE, que é a tensão de coletor e emissor, é igual a VCC menos IC vezes RC mais RE, tá? Então, quando a gente considera o IC e o IE como iguais, isso aqui vai se comportar como dois resistores em série, entendeu? E a única corrente que nós vamos ter é a corrente de coletor, tá? Então essa aqui é uma das equações. Se você perceber aqui, é essa equação aqui no canto, tá? E a corrente e essa equação aqui de cima, que é a corrente de base, desculpa, essa aqui que é a corrente de base, nós fazemos a malha que passa pela base, tá? Então agora nós vamos fazer essa malha aqui, LKT. Vamos botar os pontos aqui, X, Y, Z, W, tá? Na malha X, Y, Z, W. Caso você não esteja entendendo, é essa aqui, tá? E a outra era esses três pontos aqui. Você passou por aqui e vem pra cá, tá? Essa aqui de cima. Então, fazendo essa malha aqui, que passa pela base, nós vamos ter que o VCC é a tensão menos a queda de tensão no nosso resistor RB, vai ser RB vezes IB, menos a queda de tensão VBE, que vocês lembram lá que era 0,7, mas vamos colocar aqui só VBE, tá? Menos a queda de tensão de RE, que vai ser RE vezes
IE, tá? Isso aqui tudo igual a zero, tá certo? Então é o seguinte, agora nós podemos fazer o que? Substituir esse IE pela fórmula, né? O que acontece? Lembra lá que fazendo aqui a lei dos nós nesse ponto, que o IB, lei de Kirchhoff das correntes, tá? Aqui nesse ponto aqui, você vai ter que o IB, que é a corrente que está entrando, mais a outra corrente que está entrando, que é IC, é igual ao IE, tá? Então, como lá a gente sabe que o IC é IB vezes beta, né? Que é igual ao IE, nós podemos fazer que o IE é igual a IB vezes beta mais 1, tá? E agora a gente substituindo aqui nessa equação 1, aqui ó, 2 em 1, nós vamos ter esta nova equação, VCC menos IB vezes RB menos VBE menos beta mais 1 vezes IB vezes RE, tá? Ó, o IE, que é isso aqui, é IB vezes beta mais 1, IB vezes beta mais 1 vezes RE, tá? Isso aqui tudo é igual a zero, tá certo? Então agora nós vamos fazer desculpa, fui pegar um papel ali. Nós vamos fazer o restante. Aí quando você vai fazendo todas os algebrismos nessa equação, você vai descobrir que IB é igual a VCC menos VBE dividido por RB mais beta mais 1 sobre RE, tá? Que é exatamente a equação que está aqui no nosso slide, tá? Que é essa equação aqui, tá certo? Então você fazendo essa substituição, você vai ter esta equação, tá? E para as outras equações é só uma relação mais simples, né? Se você perceber, desenhando aqui de novo para não ficar tumultuado ali, aqui é o nosso RB, RC e RE, tá? Se você perceber, essa queda de tensão aqui, essa tensão aqui no VC, o VE, e aqui é o nosso VB, tá?
Se você perceber, o VB ele vai ser o VCC menos a queda de tensão. A corrente está passando por esse sentido, né? Entendeu? Então vai ser essa queda de tensão, que é o VCC aqui da fórmula, menos RB e B. Então, VB simplesmente é só uma substituição. VB igual a VCC menos RB e B. Tá? E é a mesma coisa para o VC. O VC vai ser o VCC menos RC e C. Isso aqui é igual ao nosso VC, porque essa aqui é a maior tensão. Passa aqui e cai para VC. Entendeu? Então é simplesmente isso. E aí, se você quiser calcular, por exemplo, a tensão aqui, ó, VCE, você vai usar aquela outra fórmula que eu tirei aqui. E aí você consegue também calcular o VE, tá bom? Porque você tem o VCE, você vai ter aqui o VCE, você tem o VC, então você consegue calcular o VE, tá certo? Eu acho que é só isso que vocês vão precisar. Então, na verdade, o transistor você pode tratar como um circuito normal. A única coisa que às vezes você pode utilizar é essa questão de que a corrente de IC é igual à corrente de E, porque fazer essa aproximação, porque o IB ele é muito pequeno, tá? Na hora de fazer os cálculos aqui nessa malha, entendeu? Fora isso, é um circuito elétrico comum, tá? E a questão da amplificação de corrente que tem do IC dependente de IB, tá? E aí, voltando aqui no nosso slide, nós temos o último circuito de polarização, que é o circuito de polarização utilizando divisor de tensão. E a gente tem dois métodos para fazer o cálculo das correntes e tensões nessa configuração de divisor de tensão. O método direto, que você vai usar um circuito equivalente TVNAM, que é muito complicado, que às vezes aumenta muito a complexidade do seu problema, dependendo da quantidade de coisa que você tiver ligado no seu transistor. Ou você pode pegar um método simplificado, que você vai considerar que a corrente que passa em R2, né, é 10 vezes maior do que a corrente que vai direto para a base do transistor. Então significa o quê? Que mesmo que você ligue o transistor no meio desse divisor de tensão, essa corrente que vai ser desviada pelo transistor é tão pequena que não vai alterar essa tensão nesse divisor de tensão. Então você pode considerar que a corrente de base é zero, tá? Então, pro cálculo de R1 e R2, tá? Tensão de emissor, nossa tensão de base, nós podemos calcular nossa tensão de emissor. Se você ver aqui, ó, no desenho que eu tinha feito, a tensão aqui no coletor, emissor e base, tá? Então, como você sabe VB, e você sabe que VB é 0,7, você tem como calcular VE, que vai ser, aqui no slide, VB menos VBE, tá bom? Então, com VE, você consegue calcular a corrente IE, que é só o VE dividido pelo RE. E aí uma outra simplificação também é considerar que a corrente no coletor é igual a corrente no emissor. Lembra lá? Porque a nossa corrente de base é muito pequena. Então,
nós conseguimos saber a corrente de coletor. Então, com isso, nós conseguimos calcular a tensão coletor-emissor. Tá bom? E como que a gente faz isso, né? Se eu fizer aqui rapidinho para vocês, deixa eu mostrar aqui. Nós vamos ter aqui R1, aí vai ser aqui vai ser o RE, tá? O RC e o R2, tá? Então, se a gente fizer aqui rapidinho, nós vamos ter que, fazendo a malha, esta malha aqui, tá? Vamos ter que VCC menos a queda de tensão no resistor RC vezes IC, menos VCE, que é o que a gente quer calcular, que é essa tensão aqui, ó, VCE, tá? Menos IE, que é a corrente aqui no emissor, vezes RE. Só que, se você olhar, nós temos essa simplificação, que a corrente do coletor é igual a do emissor. Então a gente pode botar isso aqui como IC, tá? Então, nós vamos ter que VCC menos IC vezes RC mais RE, tá? Eu substituí isso aqui por IC menos VCE igual a zero. Você passar isso para cá, vai ficar aquela fórmula. VCE igual a VCC menos IC vezes RC mais RE, tá? Então, apesar de ser uma simplificação e esse circuito e esse esquema aqui ser muito mais complicado, você pode fazer essas simplificações se você obedecer essa regra aqui, tá? Então agora nós vamos fazer esse exercício para explicar, para exemplificar para vocês como é que faz um exercício com esse transistor polarizado com divisor de tensão. E para esse exercício vocês vejam que aqui nós temos dois capacitores, né? Vários capacitores aqui. Como a gente está calculando as correntes e tensões do nosso transistor em corrente contínua, ou seja, as tensões e correntes de polarização, nós podemos considerar que esses capacitores são circuitos abertos, tá? São como se fossem chaves abertas. Então, esse circuito ele vai se transformar no seguinte, deixa eu trocar aqui. Você vai ter a seguinte configuração. Desenhando aqui. Então nós podemos considerar o seguinte circuito, tá? Nós podemos considerar aqui os capacitores estão abertos, porque a gente está fazendo os cálculos para corrente contínua. E aí a gente pode começar a fazer aquelas considerações. A primeira coisa que a gente vai checar é aquela relação. Se o beta condição, vamos checar aqui se a condição para o método simplificado é verdadeiro. Aí é o seguinte,
você vai fazer aquela relação beta vezes RE tem que ser maior que 10 vezes R2. Lembra lá que o R2 era essa resistência aqui de baixo e o RE é essa resistência de emissor. Ele diz pra gente aqui que o nosso beta é 100. Então vai ser 100 vezes RE, que é 3,9 vezes 10 a terceira, maior ou igual, maior, né? Que 10 vezes R2, 1,5 vezes 10 a terceira. E claramente é maior, né? Porque nós temos aqui 100 e aqui é 3,9, 1,5, então isso aqui é verdadeiro. Tá? Então a gente pode fazer a simplificação. A gente pode considerar que podemos considerar que I1 igual ou aproximadamente igual a I2. Esse aqui é o I1 e esse aqui é o I2. Tá? Então, essa tensão aqui, ó, VB, ela vai ser simplesmente o divisor de tensão, que vai ser o R2 vezes 22 volts, que é a nossa tensão, dividido por R1 mais R2. Tá? Isso aqui vai ser VB igual a 3,9 vezes 10 a terceira, dividido vezes 22, dividido por 3,9 mais 39 vezes 10 a terceira. Eu só somei os dois aqui porque eles são da mesma base. Tá? E você corta esses dois aqui sinais. Então você vai ter essa divisão. Vou fazer aqui rapidinho. Vai ficar 3,9 vezes 22 dividido por 42,9. Isso dá 2. Então VB, logo, VB igual a 2. Tá? Volts. Tá certo? Então, nós vamos calcular agora o nosso VE. Como o nosso VBE é igual a VB menos VE, que é igual a 0,7 volts, o nosso VE vai ser igual a VB menos 0,7. Tá? Então, nosso VE é igual a 1,3 volts. Tá bom? Com isso, nós podemos calcular agora a nossa corrente IE. Nosso IE vai ser VE dividido por RE logo o nosso IE vai ser
1,3 dividido por 1,5 vezes 10 a terceira, que é 1,5K ali, né? Que é isso aqui, tá? Então, a nossa corrente, ela vai ser igual a 1,3 dividido por 1,5 vezes 10 a terceira. Isso vai dar 0,86 miliampere. Zero vírgula 86,7 miliampere, tá? E lembra lá que a gente falou que a corrente de IE é aproximadamente igual a IC? Então nós podemos dizer que IC é igual a 0,867 miliampere também, tá? Então aqui a gente calculou a corrente IC e agora a gente tem que calcular a nossa tensão VCE, tá? E a tensão VCE nós podemos usar essa fórmula, tá? Que a gente simplificou aqui, chamou IE igual a IC e tal, fez essa malha. A gente pode também continuar fazendo essa malha ou usar a fórmula, se você lembrar de cabeça. Mas você pode fazer de novo a malha aqui, que é 22 menos a 10K vezes a corrente aqui, que é o IC, menos VCE, menos 1,5K vezes IC também. Você vai chegar nessa fórmula do mesmo jeito, tá? Mas eu vou usar aqui só para facilitar. E aí, o nosso VCE igual a VCC menos IC vezes RC mais RE, tá? O VCE vai ser o quê? O VCC, que é 22, menos IC, que é 0,867, vezes RC, que o nosso RC aqui é 10K, mais RE, que é 1,5K. Então isso vai dar o quê? Vezes 0,867 vezes 11,5K, né? Isso aqui é vezes 10 a menos 3, tá? É miliampere aqui. Isso aqui vai ser 10 a menos 3, tá bom? Isso aqui vai dar VCE, vai ser igual a 22 menos 9,96 volts. Isso aqui é miliampere, esse aqui é 10 a terceira e vai cortar, tá? Então vai ser só 0,867 vezes 11,5. Isso vai dar 9,96 volts. Então, nosso VCE vai ser igual a 22 dividido por 9,96. 22 menos 9,96. CE vai ser 12,04. Tá ótimo? Fechado? E aí, a gente acaba agora a nossa unidade 2.2, que é a polarização de transistores corrente contínua, para que ele fique na região ativa.
E eu vou mandar para vocês uns exercícios do livro do Boylestad, tá? Lá tem bastante coisa para vocês estudarem e tal. E não esqueça de fazer os exercícios, porque a prova vai continuar sendo dia 14. Se vocês não fizerem, vocês não vão conseguir fazer a prova, tá bom? Eu vou mandar uns exercícios. Talvez eu mande um exercício de extra para vocês, para incentivar vocês a fazerem os exercícios como ponto extra, porque nessa quarentena que a gente está passando está sendo difícil a gente interagir, né? E eu conversar com vocês, ver como é que vocês estão. E é muito importante que vocês façam os exercícios e acompanhem as aulas, porque senão a gente não vai conseguir levar isso da melhor maneira possível. Tá certo? Beleza, galera. Um abraço. Então até a próxima aula. Um abraço.